Antes da gente começar com o Dr. Marcelo Thanos, que é oftalmologista, vou ler uma nota para vocês a respeito do assunto que chamou a nossa atenção, né? Um aumento rápido e generalizado dos casos de miopia em várias partes do mundo, especialmente entre crianças e adolescentes, tem chamado a atenção. Estima-se que até 2050, metade da população mundial poderá ser míope. Esse fenômeno está associado a uma combinação de fatores genéticos e ambientais, principalmente o estilo de vida moderno, que é o que a gente vai entender agora. Vamos falar de tratamento, de prevenção e, como o doutor disse no início, né, na abertura do programa, talvez puxar um pouquinho a orelha dos papais, não é, doutor? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. E esses números coincidem muito com o lançamento dos tablets e smartphones, porque na época que o celular você só ligava e mandava um SMS, as crianças não tinham estímulo a ficar no celular. Depois que eles viraram praticamente microcomputadores, então as crianças se estimulam e até virou uma babá eletrônica, né? Então hoje você vai num restaurante na hora do almoço, você vê as crianças, cada uma com o seu celular ou com o seu tablet, almoçando e assistindo o tablet ou o celular, e jogando, e assistindo vídeo, e assistindo outras redes sociais. E quando você vai calcular isso, ficam por horas ali. Então, às vezes a mãe está trabalhando, às vezes o pai está trabalhando, não tem alguém para cuidar, então às vezes a babá eletrônica vira mesmo o celular. Então, esse número do lançamento, que foi mais ou menos 2007, que começaram a ter os smartphones, e aí começou realmente a ter um aumento do número de míopes. Porque as crianças ficam estimulando muito a visão de perto, a visão de perto estimula o crescimento do olho e o olho maior, um olho um pouco mais comprido, acaba dando o que a gente fala que é a miopia, quando a imagem de longe fica embaçada e o de perto fica melhor, né? E doutor, as luzes também têm relação com isso? A luz é azul, né? Que a gente fala que são as luzes. Existe a luz azul dentro do celular, mas assim, a principal questão, a luz pode trazer um cansaço visual. Mas o que realmente estimula a miopia no olho da criança é realmente a criança ficar olhando mesmo para perto. Então, ficar aquele tempo com a tela ali a 40 centímetros ou até menos, né, que a gente vê muito por aí. Então, esse estímulo que o olho fica forçando para enxergar de perto, que estimula o olho a crescer. Entendi. Então, hoje, até por uma questão de segurança, eu sei porque eu tenho filhas também, tenho criança em casa, então eu sei que hoje as crianças brincam menos ao ar livre, a gente tem um monte de medos, um monte de interrogações, então a gente fala assim, em vez de sair no quintal, fica aqui, põe um videozinho e não vai para a rua. Então, em vez de jogar bola na rua, em vez de empinar pipa na rua, não, fica aqui, assiste um videozinho, joga um videogame que é mais seguro, pelo menos você está em casa, né? Então, muitas vezes a gente faz isso. É uma discussão ampla, envolve muita coisa, mas é perigoso, o fato é que é perigoso. Então, o que a gente tenta às vezes falar, às vezes parece uma coisa que é cisma dos pais, mas não é realmente. A gente vê um tempo de tela muito grande, então a gente pode tentar negociar. Eu sei que a gente tem criança em casa, então a gente tem que tentar negociar, falar assim, vamos fazer o seguinte, durante a semana, claro, para crianças muito pequenas, nem pensar, eu acho que crianças menores de 2, 3 anos não tem que usar e ponto. Fica mesmo com o brinquedo e as crianças maiores que gostam mais de tela, a gente tentar negociar, falar assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai calcular no relógio, você vai ficar 20 minutos e acabou. Vai fazer lição, vai jogar, vai brincar, vai arrumar outra coisa para fazer. Arrumar outras atividades. Arrumar outra atividade. Até para a gente entender, tem uma ilustração que mostra como fica então a visão quando a gente está falando da miopia. A gente vai colocar o vídeo para o doutor explicar. Olha lá, explica pra gente. Então, esse é um desenho do olho, né? Então, o olho, vamos falar, cortado aqui ao meio. A imagem, do jeito que ela chega, ela passa pela córnea, o cristalino, que é a lente natural, e no míope, ela forma um pouco antes da retina. Então, cada vez que a imagem está mais longe do olho, mais embaçado fica. Então, o míope tem essa característica. E míope quer dizer o quê? Apertar os olhos, né? Então, às vezes, quem conhece o míope está sem óculos, sem lente de contato, o que normalmente a gente vê? Com óculos ele enxerga bem, de longe a imagem fica boa, mas normalmente quando ele está sem óculos, a gente às vezes conhece alguém, às vezes passa até por mal educado, mas na verdade é porque não enxerga, né? Mas ele não reconhece a pessoa de longe, do outro lado da rua,
mas o míope ele tem uma tendência de apertar os olhos para enxergar de longe, e é o que significa miopia. Então, quando você aperta e franze os olhos, né? Então, e isso tem uma questão genética. Então, por exemplo, se meu pai ou minha mãe são míopes, ou tenho míopes na família, a tendência das crianças serem míopes. Isso é independente da tela ou não. Tá. Claro que a tela às vezes pode piorar. Pode aumentar. Para as crianças que já têm uma genética, uma hereditariedade envolvida, mais atenção ainda. Então, o meu pai tem, sei lá, eu vou chutar, tem 5 graus de miopia, minha mãe tem 4 graus. Provavelmente os filhos vão ser míopes, e principalmente naquele estirão de crescimento, que a gente fala de 12 a 15 anos, que as crianças começam a ficar maiores, do mesmo jeito que o corpo muda, o olho também muda e o olho cresce mais, que é normalmente a hora que as crianças começam a ter mais dificuldade. Às vezes a professora repara uma dificuldade, às vezes a gente vê uma queda do aproveitamento na escola, né? Olha só, eu ia te perguntar nesse sentido. O que é, na verdade, assim, o que a gente tem que observar nas crianças, né? E se quando criança também tem essa questão de ficar fechando os olhos. Às vezes, se você vai observar em casa, a criança fica mais perto da TV para tentar enxergar, né? Ou até na sala de aula, se ela senta a metade para o final da sala de aula, às vezes ela vai ter dificuldade, às vezes ela vai pedir, às vezes, para a professora, vai se queixar com a professora, às vezes, muitas vezes o pai ou a mãe traz a criança para o consultório porque fala assim, olha, na escola teve uma avaliação ou a professora reparou uma dificuldade, né? Juntando as pecinhas, sim, né, doutor? Mas, de fato, desde pequenas as crianças precisam passar aí por um check-up também, sim, né? Começa com o pediatra. Começa lá na maternidade, a avaliação da criança. Hoje, o teste do olhinho, que a gente fala o reflexo vermelho, ele é obrigatório, do mesmo jeito que faz o teste do pezinho, o teste do ouvidinho, também é feito o teste do olhinho na maternidade. Certo. Então já dá para diagnosticar, às vezes, alguma doença que nasceu com a criança ali na hora que nasceu. Depois de algum tempo, a gente pede que mais ou menos por volta de 3, 4 anos, aquela idade pré-escolar que vai começar às vezes a ir para um jardim da infância, a gente pede uma avaliação novamente, porque a gente consegue avaliar. Muitas vezes o pediatra encaminha, porque avalia às vezes um olhinho, um estrabismo, um olhinho torto, então a gente às vezes avalia até antes, né? Que são outras questões que envolvem essa faixa etária, esse momento da vida. Do desenvolvimento da visão. Do desenvolvimento da visão. A gente começa a desenvolver a visão, vamos falar, desde a hora que a gente nasce até mais ou menos 11, 12 anos de idade. Então, se naquela fase tiver algum problema, aquela fase tiver alguma questão que afeta esse desenvolvimento, às vezes a criança fica com uma dificuldade para o resto da vida, mesmo de óculos ou de lente ou com uma cirurgia, ela fica com o que a gente chama de um olho preguiçoso, que na linguagem científica é que a gente chama de ambliopia, né? Mas então, às vezes, por isso que a gente tem que fazer essa avaliação na infância. Não dá para deixar, é aquela história, não dá para comer bola. Não. Né? Tem que estar bem atento mesmo. Tem já perguntinha do público, manda mensagem pra gente na @vocêbonita.tv e vamos discutir a questão também do sono que está sendo modificado e que também pode trazer aí esse prejuízo para nossa saúde ocular. Eu vou colocar a perguntinha do público já, da Lu. Obrigada, Lu, um beijo para você. É verdade que o hipotiroidismo e o Hashimoto podem piorar a miopia? O hipotiroidismo não tanto, mas o Hashimoto ele pode ter variação de hipo com hipertiroidismo. É uma inflamação da tireoide, então ele pode ter variação. E nessa fase de hipertiroidismo, às vezes pode afetar os músculos que a gente vê aqui na parte externa do olho. E nisso pode ter algumas alterações de grau. Mas não é muito comum, tanto o hipotiroidismo como aqui, então aqui onde está o músculo do olho, na fase de hipertiroidismo pode ser afetado essa parte externa do olho e ter alterações do grau do olho, mas não é tão comum, nem o hipotiroidismo, nem o Hashimoto desenvolver uma miopia, principalmente no adulto, né? Pensando até em doenças autoimunes. Não tem tanto. relação. Não, a gente vê mais doença autoimune podendo gerar doença, por exemplo, de olho seco, ou, por exemplo, podendo gerar uma uveíte, que é uma inflamação dentro do olho, do que realmente o hipotiroidismo, o Hashimoto, dá a miopia. O que pode dar miopia no adulto, que a gente vê uma variação de grau, às vezes é uma catarata. Isso pode acontecer, né? Aí pode ter uma relação um pouco mais... Aí pode ter mais relação. A catarata induzindo uma miopia. Já tem mais perguntinhas do público. Doutor, vamos falar dessa relação do sono, que também acaba prejudicando. Às vezes a gente nem presta atenção que uma coisa leva a outra. E eu hoje, passando o programa com a Glaucia, falei assim, gente, nossa, no final, toda essa tecnologia, tudo que a gente está exposto hoje,
tem uma série de prejuízos. Então, pensando na questão ocular, pensando na miopia, e a gente está dormindo menos e dormindo de uma forma pior, sem um sono reparador, porque a gente fica também até altas horas ali na luz, ligado. Então, assim, é uma coisa atrás da outra. Sim. Claro que a tela, principalmente se a gente fica ali na hora que a gente vai dormir, fica na tela, então aquela hora que às vezes já deitou, fala, deixa eu dar uma última olhada aqui no e-mail, deixa eu dar uma atualizada na rede social. Aquilo estimula a gente às vezes dormir mal, né? Porque como a gente falou das luzes, né? A luz estimula o olho e o corpo fica estimulado a ficar mais acordado. Tá. Mas uma coisa que tem relação, por exemplo, observou-se em alguns trabalhos, por exemplo, que as crianças míopes, as crianças que têm mais miopia do que os não míopes, poderiam ter alterações do sono. Então, uma criança que tem um sono mais instável, uma criança que dorme com uma qualidade não tão boa, foi observado que teria alteração do sono também. Jura? Que interessante, doutor. Então, tudo meio associado. Relacionado. Mas, o que eu acho importante a gente discutir também, claro, falando dos tratamentos, é entender o motivo, então, que vai fazer com que a gente chame a atenção caso a gente perceba algo. Quando a gente fala, você disse, de fazer atividades fora, né? Sim. Então, por mais que a criança esteja em casa e não esteja na tela, ela está ali fazendo uma lição, ela está ali e tal, ela não está exposta a essa claridade do dia. Isso também é uma coisa importante. Sim. Sim, porque ela está usando a visão de perto de qualquer forma. É isso. Né? Então, o que a gente pode orientar, assim, se a criança conseguir, claro que numa grande cidade como São Paulo às vezes é difícil, mas a gente tem praças, a gente tem céus, tem outras opções, tem parques, né, que a gente pode se organizar e levar às vezes a criança 1, 2, 3, 4 vezes por semana, o fim de semana, às vezes aproveitar que às vezes os pais estão de folga, né? E brincar ao ar livre. Brincar ao ar livre, que a gente fala o quê? É quando a criança está usando a visão principalmente para longe, né? Então, por isso, quando a gente às vezes usa muito o computador, às vezes quem trabalha muito com o computador, a gente pede, olha, se você puder, a cada 1 hora, para um pouquinho e olha para longe, olha do outro lado da sala, olha através da janela, porque olhando para longe, a musculatura que tem dentro do olho, que a gente fala que mexe aqui dentro do cristalino, ela relaxa olhando para longe. Então aqui nessa parte do músculo ciliar que está dentro do olho, então a gente olhando para longe relaxa essa musculatura e na criança estimula menos a miopia, né? Entendi. E tem trabalhos realmente mostrando que assim, mudar o estilo de vida na criança, realmente você determinar horas para a criança ficar no celular, ou a lição de casa, ou a distância que vai ficar, e estimular a brincar mais ao ar livre, você consegue diminuir já bastante desse estímulo. Claro que tem outros tratamentos. Com crianças um pouco maiores, ali acima de 3, 4 anos, a gente já consegue fazer tratamento com colírios, que hoje a gente sabe que diminuem a aceleração dessa miopia, né? Existem algumas lentes específicas para quem está observando esse aumento da miopia, o tamanho do olho aumentando. Então, existem essas lentes também específicas de óculos para isso. E para as crianças, às vezes, um pouco maiores, adolescentes, a gente consegue também, com uma lente de contato, também moldar um pouco essa córnea e estimular um pouquinho menos esse crescimento. Tá certo. E tem perguntinhas do público, já a gente fala então da cirurgia de tratamento, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Lu, um beijo. Tenho 48 anos e sinto muita dor no olho esquerdo. Fico com dificuldade de ler algumas letras. Será que é miopia? Olha, me baseando nessa historinha curtinha, com 48 anos é normal o olho começar a ter uma dificuldade para enxergar de perto. A gente brinca que o braço vai ficando curto, né? Então é aquela hora que você começa a aumentar a letra do celular, você começa a afastar um pouco para enxergar de perto e aí às vezes é necessário um óculos para isso. Miopia, normalmente, a gente tem uma teoria que normalmente o míope lê bem de perto. O míope é mais, vamos falar, é mais estudioso, é mais leitor, né? Ele gosta mais de ler de perto. Então, normalmente, miopia não me faz pensar numa dificuldade para ler de perto. Essa dor pode ser um cansaço visual e às vezes o que a gente chama de presbiopia ou vista cansada, que é o que a gente fala que vem por volta de 40, 45 anos. E que pode ser unilateral. Pode ter uma simetria, né? Então, às vezes a pessoa tem uma diferença de meio grau, 1 grau de um olho para o outro, e a pessoa fala assim, comparando um olho com o outro, ela sente que o esquerdo é mais fraco e que às vezes sente mais dor, porque às vezes tem mais grau. Né? Ah, entendi, doutor. Tem mais perguntinha, olha lá.
Silvana, obrigada, um beijo. É verdade que glaucoma pode ser hereditário? É verdade, é verdade. Então, se do mesmo jeito que a gente falou da miopia, a questão do glaucoma também é importante, é uma outra doença que a gente se preocupa porque pode levar à cegueira. Então, se o pai, a mãe, a tia, o tio tem glaucoma, a gente tem que investigar mais aquele paciente, às vezes começar uma investigação e um acompanhamento até antes. Então, começar ali, o que a gente fala que um glaucoma crônico, que é mais comum depois dos 40 anos, a gente às vezes começa a ver até antes, com 30, 20 anos, começa a acompanhar esse paciente e investigar. Olha só. E tem que ser, né, porque é grave. É grave, pode levar à cegueira, né? Tem mais perguntinha, olha lá. Sandra, obrigada, um beijo. Ontem, após olhar o celular pela manhã, vi alguns raios prateados como arabesco na lateral do olho esquerdo. Sou míope e tenho 62 anos. É perigoso? A gente fica preocupado porque o míope, a gente brinca que assim, é como se você tivesse calculado um papel de parede para pôr num quarto de 2 metros quadrados, chegou lá, o quarto tem 2,5 metros. Então você estica um pouco o papel de parede para caber em toda a parede do quarto. Isso que eu estou dando exemplo é a retina do míope. Então é uma retina mais fina, mais delicada, com maior risco de descolamento de retina, que é algo grave para o olho. A gente se preocupa quando alguém míope, como a Sandra, né, fala de brilhos, de luzes, e ela sendo míope, a gente se preocupa porque podem ser sintomas de alterações da retina e do vítreo, que é o gel transparente que tem dentro do olho. Então, nós temos dentro do olho aqui, imagina o olho, ele é oco, igual uma bolinha de ping-pong, e nesse espaço vazio aqui dentro do olho, a gente tem um gel transparente, como uma clara de ovo, é um gel transparente chamado vítreo, né? Então, ele é transparente como um vidro, e esse gel, ele é vizinho da retina. E às vezes ele pode tracionar a retina e dar estímulos como esse. Então a pessoa fala, parece que eu vi um flash de foto, parece que eu vi um raio. Então, quando um míope fala desse tipo de sintoma, eu falo, olha, a minha sugestão é passar numa consulta, fazer um fundo de olho, um mapeamento de retina, para avaliar se está tudo bem com a retina. Claro que tem enxaqueca que pode dar esse tipo de sintoma, tem uma série de sintomas que podem estar associados com isso, mas no míope, numa queixa pontual que nunca teve, começa a ter, eu acho que vale a pena uma avaliação oftalmológica. Descartar. Descartar, né, pelo menos excluir as coisas mais graves. O que eu acho interessante quando a gente está falando de saúde ocular é que, na grande maioria assim, das vezes, o diagnóstico e o check-up e essa parte como vocês examinam e o fundo de olho e tal, é tudo muito simples. Não é verdade? A questão, às vezes, principal, principalmente, às vezes, no serviço público, é o acesso, acesso. Então, às vezes, a pessoa vai até o posto de saúde, o posto encaminha para um ambulatório específico. Então, isso, às vezes, pode ser demorado. Claro que alguns hospitais públicos têm pronto-socorro específico de oftalmologia e, às vezes, pode ser procurado nessas questões, né? Mas é o que você falou, às vezes a pessoa vai perder um período ali de uma semana para fazer um exame completo, mas pelo menos ela sai tranquila, sabe que não tem nenhuma doença grave do olho. E diferente às vezes de outros diagnósticos que a gente precisa de coisas mais invasivas, enfim. Sim. Como tudo, né? Então não dá para bobear, né? Pensando na saúde ocular. E aí a gente vai falar dos tratamentos e de cirurgia. Vou colocar aqui na tela para vocês, a gente separou então. Até para a gente entender, doutor, são tipos diferentes aí de cirurgia? Então aqui tem um desenho esquemático de como funciona o que a gente chama de cirurgia refrativa. Então, é a sequência de uma das cirurgias, né? Mais ou menos. Então existe uma das cirurgias que a gente abre um flap, como uma tampa de laranja, quando a gente corta uma tampa de laranja, a gente abre um flap e aplica o laser nesse espaço. E depois volta esse flap e tem uma recuperação da visão mais rápida. Esse é um dos tipos de cirurgia que existem hoje. Existem outros tipos e até pacientes com uma miopia mais alta poderiam ser operados, por exemplo, com um implante de uma lente dentro do olho. Então, hoje existe uma possibilidade daquele paciente que antigamente, há 10, 15 anos atrás, falava, olha, você tem um grau muito alto, não dá para operar, mas hoje existem lentes que a gente coloca embaixo da íris, ou até apoiado na íris, que a gente consegue corrigir o paciente que tem 15, 20 graus de miopia, que às vezes a gente vê. Olha, que interessante. É coisa que antes com um laser só, que a gente chama de LASIK ou PRK, a gente não conseguia corrigir muito grau. E isso a gente está falando do que tem de mais moderno. Mais mesmo, moderno, né? Porque a recuperação é muito rápida.
Nesse tipo de cirurgia, o LASIK, a recuperação é mais rápida. O PRK, que é um outro tipo também de laser, a recuperação é um pouco mais lenta. Então, o paciente tem que ficar com uma lente de contato como um curativo. E depois de, vamos falar, 10, 15, 20 dias, ele já começa a ter um benefício do laser. Doutor, tem uma pergunta que eu queria te fazer, porque quando a gente fala assim de cirurgias, principalmente que vão corrigir alguma coisa, as pessoas associam, às vezes, com cirurgia plástica, com coisas do tipo. Sim. E já me fizeram essa pergunta antes, falei, não, então eu vou levar para o ar. Nesse caso, é possível associar uma cirurgia que você vai fazer o laser, vai fazer uma correção da questão da miopia com uma blefaro? Não. Normalmente não. Nada. Não, porque né? assim, a cirurgia da pálpebra é uma cirurgia que a gente vai mexer na pálpebra, a gente tem que pôr uma proteção dentro do olho para proteger o olho. Então, normalmente são cirurgias que a gente não associa. Não associa. Ok. Porque oftalmologista também faz cirurgia de bléfaro, né? Isso, mas normalmente a gente não associa porque são técnicas muito diferentes e que aí uma cicatrização é de um tempo diferente da outra. E o às vezes eu sugiro fazer por partes. Então, o que está incomodando mais? A pálpebra? Então, faz a pálpebra primeiro, de repente, daqui um mês a gente consegue programar a cirurgia refrativa. Tá certo. Tem mais perguntinha? Na tela. Vanessa, obrigada, um beijo. Sou míope e tenho ceratocone. Já existe cirurgia para essas correções? Então, o ceratocone, só para dar um exemplo rapidinho, eu vou pegar aqui o exemplo do modelo que eu tenho. O ceratocone é quando a córnea, que deveria ser curva como uma tampa de laranja, ela fica pontuda assim. E aí gera miopia, mas também gera astigmatismo, né? Esse tipo de ceratocone, a gente contraindica essa cirurgia. Existem outros tratamentos para o ceratocone, como lente de contato, às vezes anel intraestromal, que a gente põe um anel dentro da córnea para mudar aquela curvatura, ou até mesmo uma aplicação de uma vitamina que a gente chama de crosslink para mexer um pouco nessa curvatura. Mas não tem uma cirurgia, infelizmente, para corrigir todo o grau desse ceratocone. Mas hoje melhorou muito, então, essa questão de qualidade de vida até do paciente. Porque você falava de ceratocone, sei lá, 20, 30 anos atrás, você falava, é transplante de córnea e acabou. De córnea. Hoje, então, hoje mudou, hoje já tem outras Temos que falar outra pauta, então, só sobre ceratocone, doutor, pra você trazer todas essas novidades, Legal, né? Vamos. Assunto importante. Dá tempo de mais uma perguntinha na tela. Érica, obrigada, um beijo. A miopia leva ao estigmatismo? Então, são tipos de grau diferentes. A miopia pode estar associada ou não ao astigmatismo. O astigmatismo é mais pela curvatura da córnea que o astigmatismo dá. Podem estar associados ou não. Mas não pode ter os dois. Isso, não é uma coisa leva a outra, entendeu? É isso. E a correção, gente, de fato, assim, é estar com o check-up certinho, né? Para que não evolua. Sim. E vamos tomar cuidado com as nossas crianças, né? Isso. E não só com as crianças, com a gente também, porque a gente também tem esses mesmos hábitos e vale ressaltar, né? E às vezes o exemplo arrasta, né? Então, às vezes os filhos veem os pais no celular o tempo todo e falam assim, você fica, por que eu não posso ficar, né? É isso, doutor. Temos aí um caminho desafiador, mas estamos aqui sempre, estamos aqui, né, para aprender, para ensinar, enfim. E que fique aí, então, o nosso alerta de hoje. Dr. Marcelo Thanos é oftalmologista e você encontra o trabalho dele no @doutorabreviado.marcelo Thanos. O Thanos é TANNOUS, @doutorabreviado.marcelo Thanos nas redes sociais. Obrigada, doutor. Adorei como sempre, viu? Obrigado.